Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. E a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e está começando aqui na RDC TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas, do seu programa de debates noturno, trazendo para você sempre os assuntos que impactam a nossa sociedade, com os temas mais relevantes e também as opiniões de quem é influente no meio econômico, no meio social, no meio político. O nosso programa pode ser conferido de segunda a sexta, sempre após o Dois Toques, pelos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Compartilhe, curta, manda sua mensagem. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram. É isso aí. Nesta sexta-feira vamos falar sobre reforma da Previdência, que teve recentemente o primeiro turno de votação no Senado Federal e que já teve a primeira rodada de discussões do segundo turno. A previsão é que nos próximos dias ela seja votada em definitivo. E para analisar o prosseguimento do debate, eu convidei para o programa de hoje o economista-chefe da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, meu amigo Oscar Frank. Bem-vindo, Oscar. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Uma grande alegria estar aqui. Eu queria já que tu viesse há muito tempo, mas sempre aquelas questões envolvendo a agenda, né? Mas felizmente dessa vez pudemos contar com a sua presença. Muito obrigado. Muito bem. Também o nosso querido amigo, deputado Eric Lins, do DEM, aqui do Rio Grande do Sul. Deputado, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Oscar Frank. É um prazer estar com vocês aqui e vai ser divertido bater um papo sobre um assunto que não é divertido. É verdade. É a Previdência. É complexo. Já falamos muitas vezes sobre Previdência aqui no programa e voltaremos a falar tantas vezes quantas forem necessárias. Para registro, nós também convidamos para a edição de hoje do programa o senador Heinze, mas em virtude de agenda, ele acabou cancelando. Nós estamos vendo aí a possibilidade de ele vir numa futura edição do programa para falar daí sobre a votação do segundo turno, mas estava tudo confirmado até quase o programa ir ao ar. São coisas que acontecem. O senador Heinze cancelou toda a sua agenda aqui no Rio Grande do Sul e, acredito eu, ficou em Brasília. Então, esperamos aí, numa próxima oportunidade, contar com a presença do senador. Mas fica o registro do convite e, publicamente, do seu trabalho, que é importante de se ter a perspectiva dele aqui nessa análise. Muito bem. A reforma da Previdência passou pela primeira discussão do seu segundo turno de votação no Senado Federal. Isso foi na quinta-feira. E teve manifestação de vários senadores. Eu vou destacar a do senador Paulo Paim, aqui do Rio Grande do Sul, que apresentou um livro produzido pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que analisa os números e projeções da Seguridade Social. Disse ele o seguinte, abre aspas, essa reforma não era necessária uma reforma de gestão, de fiscalização, de combate à sonegação, que soma 600 bilhões por ano. Por que não se faz nada para combater ou a apropriação indébita de empregadores que recolhem dos trabalhadores e não repassam os recursos à Previdência, e chega a 30 bilhões por ano? Meu caro Oscar, essa argumentação do senador Paim, que também está convidado para vir aqui ao programa, faz convite público, faz algum sentido? Absolutamente não procede. Não procede? O problema... Fake news. Fake news. O problema nunca foi de receita. O problema sempre foi de despesa. Isso precisa ficar muito claro. Tá? Então, durante muito tempo, então, a receita cresceu com destinação para a Seguridade Social, sobretudo ali na década passada, entre 2000 e 2010, cresceu também em termos reais até 2014, naturalmente depois houve a crise financeira, que diminuiu a arrecadação, e esse problema ficou mais evidente. Mas ao longo de toda a série histórica, o que a gente vê é um crescimento ininterrupto dos gastos. E aí, analisando somente as despesas, fica muito claro que a Previdência aqui no nosso país é um ponto completamente fora da curva na experiência internacional. Só para dar um exemplo, para deixar bastante claro para o telespectador. Nós temos 3 vezes proporcionalmente menos idosos do que o Japão. Tá? E eles gastam a mesma coisa do que a gente com a Previdência Social.
Qual foi o último ano em que o Japão fez reforma previdenciária? Tem conhecimento? Não tenho conhecimento, não tenho conhecimento. A Alemanha fez uma não faz muito tempo. Sim, sim, isso recorrentemente acontece e isso é importante que se tenha em mente. A nossa sociedade precisa entender que essa reforma da Previdência, ela não vai resolver o problema. A gente precisa criar a mentalidade de uma sociedade reformista, de que tempos em tempos isso vai precisar ser revisto. Porque as transformações demográficas, elas se sucedem e acontecem num ritmo muito significativo. De novo, só para dar alguns exemplos de como isso vem acontecendo. Lá em 1960, cada mulher tinha, em média, 6 filhos. Hoje é 1,8. Ou seja, menos pessoas entrando no mercado de trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, menos gente para sustentar a pirâmide. Exatamente. Lá em 1960, a expectativa de vida era em torno de 52 anos. Hoje é de 76. Para quem chega até os 65 anos, que é o que conta como idade mínima hoje para a reforma da Previdência, vai viver até os 84. Em média. Em média. Por que o Oscar está dando esses números? Porque quando nós falamos de expectativa de vida, nós temos que considerar o fato dos indicadores de natalidade. Os indicadores de natalidade puxam a expectativa de vida para baixo. O Brasil ainda tem uma alta taxa de mortalidade infantil. Então, a expectativa de vida diminui com esse efeito. Agora, quando você não está inserido nesse contexto, chega à idade para a aposentadoria, pelo menos segundo aquilo que está na proposta do governo, que é 65 anos, você tem a chamada expectativa de vida... sobrevida. De sobrevida. Ou seja, que é o período que você vai viver além dos 65 anos. Isso. E daí, segundo os indicadores internacionais, pula para 83, 84 anos de idade, que é um padrão de nível desenvolvido de país. Exatamente. Isso é um ponto que tem que se trazer. E tem um segundo ponto também que afeta essa expectativa de vida. Não quero parecer cruel com quem está nos assistindo, mas o fato é que quem morre antes dos 65 não é um problema previdenciário. Exatamente. Exatamente. Não é, porque morreu, não vai receber nenhum Exato. benefício. E tem um segundo fator que afeta também, que é a questão da mortalidade, né? Os índices de homicídios que incidem mais sobre os jovens, né? Então, isso acaba também puxando... Essa curva não tem uma trajetória tão ascendente assim logo ali no início e depois, né, na medida que a pessoa vai sobrevivendo ao longo do tempo, aí a partir disso a sobrevida ela se destaca. Outro ponto que eu sempre gosto de mencionar quando falamos de reforma da Previdência são sobre esses mitos aí que são costumeiramente... difundidos, né? Por exemplo, de que a questão da sonegação de impostos, a sonegação de arrecadação, ela atrapalha o resultado da Previdência. Ele menciona aqui 600 bilhões, não sei se esses números são absolutamente exatos, mas vamos pegar aí um montante daquilo que é devido para a Previdência por empresas, né? Boa parte dessas empresas são empresas que atualmente estão fechadas. Varig, uma grande devedora, Isso. VASP, elas têm enormes quantidades a pagar a Previdência e é dinheiro que nunca vai ser capturado. Exatamente. Ou seja, é dinheiro que não vai vir para o cofre do governo para abater. E mesmo que tu somasse todo o valor de dívida e depositasse nos cofres da Previdência, abateria talvez a dívida de 1, 2 anos, 3 anos, mas como deve ser estrutural, ela voltaria depois disso e talvez até mais forte. Exatamente. A Procuradoria da Fazenda Nacional desenvolveu uma metodologia justamente para poder avaliar esse tipo de dívida que as empresas têm com relação ao INSS junto ao governo. Então, o que se verificou é que do total de 420, 430 bilhões, cerca de 150 bilhões é mais provável de se recuperar. Tem uma probabilidade mais alta de haver essa recuperação desse crédito. Bom, isso conseguiria abater em torno de 5 meses de um déficit da Previdência de em torno de uns 360 bilhões de reais. Nós temos esse déficit ano após ano. E, na realidade, essa dívida faz parte de um estoque, ou seja, se eu conseguir recuperar, eu não vou ter mais isso no futuro. Então, é um tiro só que eu tenho. Esse déficit é ano após ano, é sistemático. Então, na realidade, não acho que isso não deva ser cobrado, deve ser. Claro. Agora, achar que vai resolver o problema... Não, mas está sendo cobrado. Só que a justiça é lenta. Perfeito.
Perfeito. Isso está em debate e pode ser que não seja arrecado nem todos esses 150 bilhões. Sim, né? sim. Isso é o que se projeta pelo topo. Mas a decisão da justiça pode dar ganho de causa ao outro lado. Exatamente. Isso está sob júdice, é que nem depósito judicial, né, que o governador Tarso Genro gostou de usar para pagar as contas aqui do Estado. Isso. Não era dinheiro dele, e era dinheiro que estava em discussão dentro da justiça. Né? Então é a mesma coisa aqui, né? É uma saída pela tangente para não ter que discutir o problema básico da Perfeito. Previdência. Meu caro Eric Lins, as suas impressões? Olha, uma coisa que eu acho muito curioso é que quando o PT estava no poder, havia necessidade de reforma da Previdência. Agora que o PT foi... Fizeram duas. Fizeram duas. Quando eles estavam no poder, eles sentiam que existia necessidade. Agora que eles foram chutados do poder depois de terem feito um monte de besteira, não precisa mais, né? Não, a verdade é o seguinte, Guilherme. E tu lembra que o Lula ele tinha 9 milhões de reais em previdência privada? Olha só, cara, não me lembrava dessa. Não acredita na previdência pública, né? Não, a verdade é o seguinte, cara. Nós temos, no Brasil, a nossa previdência, na verdade, as previdências do mundo, elas começaram a partir de uma ideia de solidariedade intergeracional. O que é isso? As pessoas que trabalham hoje são solidárias com as que trabalharam ontem. Então, as contribuições de quem trabalha hoje pagariam as aposentadorias de quem já saiu do mercado. Então, era muito fácil. Tu tinha muita gente tendo filho, quer dizer, um monte de filho, uma pirâmide de trabalhadores grande, uma base larga, e essa base ia sustentando com as suas contribuições uma pequena quantidade de pessoas que haviam se aposentado. Não é porque o sistema havia começado há pouco tempo. Fazia sentido, dava certo, só que as coisas foram mudando. No Brasil, a gente começou a ter menos filhos e a gente começou a viver mais. Então, gerou-se dois problemas que deram sinergia um ao outro para gerar quebra na Previdência. Quando as pessoas começaram a ter menos filhos, teve menos gente para ter essa solidariedade intergeracional. Não deu para pagar todo mundo. E depois, se as pessoas se aposentavam, iam ficando cada vez mais tempo fruindo dessa aposentadoria. Eu costumo dizer que é necessário que a Previdência, porque hoje isso é uma necessidade, tá? Hoje nós estamos migrando de uma ideia de solidariedade intergeracional para uma ideia de capitalização. Se a sociedade não está pronta ainda para uma capitalização pura, como a gente costuma dizer, a gente tem que começar a pensar nesse caminho que a pessoa ela é responsável pela sua própria previdência. É um seguro que ela mesma vai ter que prover. Então, tem que existir um equilíbrio entre o tempo de contribuição e o tempo de fruição. Eu não posso contribuir 25 anos, 14%, e querer fruir mais 25 anos, 100%. A conta não bate. E se a conta não bate, alguém vai ter que pagar. Quer ver um exemplo? Fernando Henrique Cardoso se aposentou com 37 anos de idade pela USP. Ele está desde essa idade recebendo aposentadoria. Isso acontece. Não é o único caso. E é esse tipo de aposentadoria, porque ele ganha 20 mil por mês. É esse tipo de aposentadoria que quebra a Previdência. Exato. Veja Não bem... não é a aposentadoria do cidadão aí que trabalha no setor privado. É do setor público. Eu peço que eu não seja interpretado errado, tá? Eu sou um ferrenho defensor da classe da segurança pública. Mas a segurança pública, ela possui regras que possibilitam que tenha policiais com 44 anos se aposentando, ou até mesmo aos 39, como já aconteceu. Isso é óbvio que cria um grande desequilíbrio. Hoje, no Rio Grande do Sul... Mas tu acha que são os policiais? Não, é o Judiciário e o Ministério Público? Que são... Em termos percentuais. E os militares, né? Os militares como um todo, tá? O que acontece? Eu vou dar números. O Rio Grande do Sul, ele arrecada na Previdência 4,4 bilhões por ano. Mas ele gasta quase 16 bilhões por ano. O prejuízo da Previdência é de mais de 11 bilhões por ano. É quase que uma folha por mês, só de prejuízo na Previdência. E desse prejuízo, a conta dos militares bate cerca de 30%. E em poucos anos vai chegar em 40%. Porque existe um desequilíbrio. Hoje, a reforma da Previdência Federal, ela não enfrentou essa questão adequadamente
e está dificultando bastante. Eu sou um ferrenho defensor dos policiais. Eu acho que eles têm que ganhar mais e não se aposentar antes. Porque se você tem uma previdência, um sistema previdenciário com regras que fazem o policial sair das ruas, isso significa menos segurança para as pessoas. Eu não tenho que favorecer que o policial vá para a inatividade, vá para a reserva. Eu tenho que dar incentivos para que ele continue. Eu tenho que dar para ele um salário que faça digno. Digno e que ele pense, caramba, eu vou seguir trabalhando, porque é bom seguir trabalhando. Mas você sabe que não adianta ter um policial de 70 anos na rua. Não, mas me interessa ter um policial de 70 anos experiente coordenando os 30, 40. Me interessa. A gente não está falando de 70 anos, porque, na verdade, existem todo um círculo de trabalhos que podem ser feitos dentro do setor policial, do setor militar, especialmente na área de inteligência. Só que esse policial ele tem que ser bem remunerado. Se eu tenho um prejuízo de 11 bi só na Previdência, e quem tem que cobrir esse prejuízo é o Poder Executivo, é óbvio que esse dinheiro, em vez de estar sendo pago para a Previdência, podia estar sendo pago na ativa. Esse dinheiro que está sendo pago 11 bilhões por ano na Previdência, que é quase que uma folha, isso praticamente dobraria os salários no Rio Grande do Sul. Dá para compreender? Hoje o prejuízo do Rio Grande do Sul como um todo está entre 6 e 7 bilhões do seu orçamento. E só na Previdência dá mais de 11. Quer dizer que se não tivesse o déficit da Previdência, a gente já está pagando todo mundo em dia, com um aumento substancial nos seus vencimentos e ainda sobrava uma boa quantidade para investimento. Hoje é necessário a gente pensar em Previdência. É necessário para que as pessoas que pretendem se aposentar, e eu te digo, eu tenho um sonho de me aposentar, essas pessoas tenham aposentadoria. Porque da maneira que está indo... Não vai ter. Não, porque os gastos são crescentes. Porque a conta não bate. No momento, o governo, para bancar a Previdência, ele tem que tomar empréstimo. Tem. Já não fecha a conta. Não fecha a conta. E, segundo estudos feitos pelo Banco Central Brasileiro, se não for feita a reforma da Previdência, ou se não se tomarem medidas para que o impacto dessas contas seja dirimido, só com um aumento de impostos elevado para conseguir manter o padrão atual de custeio. Agora eu fico pensando comigo, eu sempre pensei sobre isso. Ainda na época do Meirelles foi lançado esse estudo, agora eu não lembro mais o nome dele. Quantas pessoas, eu vou lembrar, quantos professores precisam ter 2 matrículas, porque uma matrícula só não dá para sustentar a casa? Por que eles têm que ter 2 matrículas? Sabe por quê? Porque antigamente a conta estava batendo errado e gerou esse déficit na Previdência. Esse déficit impede o aumento dos salários. Por que os policiais não conseguem ter aumento dos seus vencimentos? Porque a conta não batia, tem o déficit da Previdência. E agora, todo mundo que puder sempre está buscando um trabalho a mais, já percebeu? Ninguém está querendo trabalhar menos. Todo mundo quer trabalhar mais e ganhar mais. Só que não faz sentido eu ter que trabalhar mais para ganhar mais se eu poderia alongar isso na minha vida inteira. Por que eu quero me aposentar mais cedo e continuar ganhando uma merreca se eu posso ganhar melhor a minha vida inteira? Não faz mais sentido. O que você, telespectador, preferiria? Se aposentar antes e se aposentar ganhando uma merreca ou se aposentar depois ganhando um pouco mais, depois que a coisa se equilibrar? Não faz mais sentido. E eu acho que é isso que a gente está buscando um equilíbrio nas contas públicas, mas com responsabilidade. Tem que saber o que tu está buscando, para poder isso reverter para a população como um todo e reverter também em dignidade para os policiais, para os professores, para os servidores públicos. E aí a questão aqui não é só Poder Judiciário, Poder Legislativo, Tribunal de Contas, não. Porque eles vão ser responsáveis também pelos seus próprios gastos. O problema aqui é um problema geral, porque se a gente não solucionar o problema, não vai ter aposentadoria nem para um e nem para o outro. Oscar, na votação do primeiro turno, eu vi muitas pessoas falando do impacto de decisões que foram tomadas e que desidratavam a reforma. Como é que foi, ao teu ver,
o resultado da votação do primeiro turno no Senado? Foi um resultado um tanto frustrante, porque no Senado se tirou a questão do abono salarial. Qual né? que é o impacto disso? Eu gostaria que tu falasse Uns 80 bilhões de reais, mais ou menos. Tá? Então, que o governo vai deixar de economizar ao longo desse horizonte de 10 anos. Explica para o público o que é o abono salarial e como é que ele funciona. Então, é um pagamento que se dá sistematicamente para quem recebe até 2 salários mínimos. Tá? Então, quem recebe até esse patamar, então recebe mais um salário periodicamente. Tá? Então, se tinha a ideia de realizar a retirada, né, desse abono e acabou, né, na realidade, se mantendo e as coisas vão continuar do jeito que Tu acredita que no segundo turno o Senado vai manter isso? Porque havia expectativa de que talvez isso se revertesse. Mas é que o governo no Senado não mostrou ter muita consistência, né? Exatamente. E dentro do que eu acompanho politicamente, até acho que não, e quem sabe pode até haver algum tipo de risco no sentido de desidratar ainda mais, porque a cada votação, a cada vez que se demora mais, a cada vez que vem algum tipo de polêmica e que não se tem alguma articulação adequada, se a oposição reúne forças para votar algum tipo de destaque e que esse destaque, em sendo votado, na realidade desidrata ainda mais a proposta original. Então eu vejo muito mais hoje um sentido de viés de desidratar mais a reforma nesse segundo turno do que manter. Mantendo dos males o menor, né? Mas, enfim, existe esse risco que não pode ser desprezado. Mesmo com esses 80 bilhões aí que foram tirados da economia final da Previdência, hoje, qual que é a perspectiva? 800 bilhões de reais, mais ou menos. Tu considera isso adequado? É apenas razoável. Claro que isso, se a gente for contextualizar, em relação, por exemplo, à proposta do Temer... Mas é bem provável que depois do segundo turno fique na casa dos 700. 750... exatamente. Mas aí a questão é a seguinte, né? Mesmo que tenha isso, se for 750, 800 bilhões, é certo que em 5 anos, no máximo 10, a gente vai ter que discutir outra reforma da Previdência. Não vai ser suficiente? Não vai ser suficiente. E se a PEC paralela conseguir ser votada? Isso incrementa? Incrementa, nos dá um fôlego maior e outra coisa, são algumas das questões que acabaram ficando de fora ao longo de todo esse processo, sobretudo ali na Câmara. Por exemplo, a questão de atualização da idade mínima, conforme a evolução da expectativa de sobrevida da população. Então, na ideia original, a cada 4 anos a idade mínima seria atualizada. As pessoas vivem mais, a idade mínima é atualizada. Gatilho, né? Um gatilho que seria automaticamente disparado diante dessa nova divulgação do IBGE, que seria responsável por esse cálculo. Então, isso também ajudaria bastante. Tinha a questão também da capitalização, mas esse é um ponto bastante sensível, até porque tem todo um custo de transição, ou seja, como a gente faz para pagar os servidores inativos, né, dentro dessa nova configuração. Aí, de fato, é uma questão bastante sensível, a gente deveria avançar em uma série de outras questões ou até buscar um regime misto, né, no meu entendimento, que talvez fosse o ideal, ou seja, haver um financiamento até um determinado patamar de aposentadorias, de valores, e para quem quiser ganhar acima disso, 2 salários mínimos, por exemplo, aí começa a depositar na sua própria conta. Talvez essa seja uma alternativa mais interessante, mas acabou ficando mais para diante. Isso também estava dentro daquilo que o governo imaginava, ou seja, seria feito um projeto específico para a questão da capitalização, mas estados e municípios de fora e questão de atualização de idade mínima pesa significativamente. Nos daria um fôlego, mas a gente precisaria discutir logo ali adiante também. O Eric mencionou antes a questão da capitalização. E eu acho que o governo, nesse quesito aí, perdeu a batalha da comunicação pública. Né? Perdeu. Não soube fazer a comunicação do que é capitalização. A capitalização ela foi demonizada, principalmente pela esquerda, que conseguiu criar na cabeça das pessoas a ideia de que no Chile os velhinhos cometem suicídio porque não recebem um valor adequado às suas aposentadorias. E aqueles que não cometem suicídio atravessam a Cordilheira dos Andes para morar aqui no nosso paraíso previdenciário, onde os velhinhos todos recebem muito bem uma aposentadoria em dia, concernente às suas necessidades, né? Quase que como assim os venezuelanos da área previdenciária. Isso, na minha avaliação, foi muito grave, porque não houve uma resposta efetiva e nem me parece desenhar
uma tentativa de isso ser reinserido dentro da reforma da Previdência. Na PEC paralela, se eu não me engano, discute-se a reinserção dos estados e municípios, mas nada relacionado à capitalização, né, Eric? Não, acho que isso não está sendo discutido mais. Essa guerra na comunicação, ela é uma disputa de narrativa. Isso. A esquerda sabe fazer a guerra de narrativa. Eles são bons na guerra cultural. Eles sabem fazer isso. Eles sabem ter militância. Eles sabem guiar a opinião pública, porque eles fizeram isso ao longo de 60 anos. E a gente achava que estava por cima da carne seca, falando aquilo que é óbvio e correto, sem utilizar uns instrumentos necessários para ganhar opinião. Sabe qual que é o problema, na minha avaliação? Não sei se tu concorda comigo. É que os liberais, eles lidam muito com a realidade fática e com números. E a esquerda se utiliza de argumentos emocionais. Então, ela é mais cativante. Você tirou da minha boca essas palavras. Enquanto a gente trabalha com a razão, a esquerda trabalha com a paixão. E por mais que você encontre alguém, a pessoa não vai lembrar de você pelo que você fez por ela. Ela vai lembrar de você pelo que você fez ela sentir. Seja algo bom, seja algo ruim, seja um pico, seja uma depressão. As emoções intensas é que vão fazer você lembrar da pessoa. E a esquerda sabe mexer com isso. A capitalização, ela é o caminho natural e talvez não haja outro. Quer dizer, é quando a pessoa faz um planejamento financeiro com a ajuda de profissionais para poder se sustentar na sua velhice. Isso é natural. Antigamente, antes da Previdência, as pessoas faziam economias, até mesmo embaixo do colchão. Ao longo do tempo, não dá mais para fazer isso. E existem empresas prontas para te ajudar a fazer esse tipo de economia. Vai ser a tendência no futuro. Inclusive, isso aí, hoje você tem uma aposentadoria e você morre aí com seus 64 anos, ou um pouco antes, dependendo do teu regime de aposentadoria, você não vai deixar nada para os teus descendentes. Entretanto, se for uma previdência através de uma poupança, uma capitalização, isso aí vai ser passado, sim, por teus descendentes. É um benefício muito substancial e um argumento que eu não vi ser explorado pela União. Mas não houve estratégia nenhuma para falar sobre capitalização. Por quê? Porque a direita está aprendendo agora o que é a guerra de narrativa. Tem um aspecto nesse negócio aí, sobre o suicídio, o índice de suicídio no Chile, que é uma absurdidade. Ninguém notou a questão moral por detrás dessa argumentação. Tu instrumentalizar o suicídio para uma retórica política? É uma barbaridade. Tu não pode precisar qual é a razão que leva alguém a cometer suicídio. Mas nem os psicanalistas, psicólogos, psiquiatras conseguem compreender direito o fenômeno do suicídio, e esses demagogos aqui no Brasil ficam a falar não, porque os velhinhos no Chile cometem suicídio porque não ganham em dia. Então o índice de suicídio aqui no Brasil ia ser muito mais alto do que é, já que as pessoas não ganham nem aposentadoria, não ganham saúde, não ganham segurança, não ganham educação. Se problema econômico e político fosse relacionado com o suicídio, então os países mais pobres teriam índices de suicídio mais alto do que países ricos, mas não é assim. Onde não existem escrúpulos, não existe razão. E se eles não têm escrúpulos para usar argumentos tão sensíveis quanto o suicídio para poder alimentar os seus devaneios, as suas visões de mundo distorcidas, a gente não pode exigir deles também razão. Eles não trabalham com a razão, eles trabalham com a emoção. E eles usaram muito bem isso no discurso nacional sobre capitalização, que ia ser bom para o país, ia ser bom. Nós hoje temos muitos sistemas de previdenciários vigendo ao mesmo tempo. Quem entrou há mais tempo no mercado, tá? Seja no privado, seja no público, tem regras mais benéficas do que os que entraram há menos tempo, há médio tempo, e regras mais benéficas do que os que entraram há bem pouco tempo. Essas regras de transição, elas vão garantindo direitos que já vinham se concretizando há mais tempo. Isso é muito natural dessas regras, dessas novas previdências, dessas reformas sucessivas. Eu tenho defendido que a ideia original do ministro Paulo Guedes, ela deveria ser colocada para frente. Eu digo uma coisa, eu falo isso, o pessoal acha que é brincadeira.
Quando eu estava na faculdade, quando eu tive direito previdenciário, eu pensei, pô, mas isso não faz sentido. Eu preciso ter uma regra previdenciária que não tenha uma idade mínima, mas que tenha uma relação entre o tempo de contribuição e o tempo de fruição, quer dizer, o tempo da expectativa de sobrevida. Eu sempre pensei que você tinha que ter um tempo de contribuição X para compensar o tempo que você ia fruir de aposentadoria. Porque quanto mais velho a gente está, menos tempo de vida a gente tem. É natural isso. E quanto mais velho eu estou trabalhando, mais tempo eu contribuir. Quer dizer, se eu fizesse uma conta, levando em consideração essa equação entre tempo de contribuição e expectativa de sobrevida, quer dizer, eu estou com 66 anos, quanto tempo de expectativa de sobrevida espera-se que eu vou viver? Eu fizesse uma conta, eu sei que conforme o passar do tempo em que as expectativas de vida fossem melhorando através de benefícios da medicina, qualidades de vida, alimentação e tudo, isso ia ser naturalmente ajustado e eu não ia precisar de uma reforma da Previdência a cada 10 anos, porque a coisa ia ser natural, ia ser matemática, ia ser justa, ia ser honesta. Porque algumas coisas elas não cabem mais. Homens e mulheres têm dignidades iguais, capacidades iguais. Hoje o homem trabalha dentro de casa, a mulher também, a mulher vai para a rua, o homem também. Hoje a mulher passa mais em concurso público do que o homem, inclusive, mérito delas. Não faz mais sentido diferenciação. A gente não vive um mundo em que temos que ter diferenças entre homens e mulheres. Não vivemos um mundo em que temos que ter diferença entre negros e brancos. Não vivemos num mundo em que temos que ter diferença entre homossexuais e heterossexuais. A gente não vive num mundo para você diferenciar direitos em quem tem dinheiro e quem não tem. A gente tem que dar um mundo em que você consiga manter as pessoas com as suas possibilidades de alcançar suas felicidades no mesmo patamar. E tentar melhorar isso a cada momento. E a Previdência precisa refletir isso. Porque quando você não reflete isso na Previdência, você não reflete isso na vida das pessoas. Porque enquanto você alimentar as diferenças, você vai alimentar as tristezas internas das pessoas. E é isso que alimenta a guerra de narrativas. Compreender isso é importante para a gente saber como que a gente vai enfrentar as mentiras que eles têm falado. Porque enquanto a gente não aprender isso, a gente vai pagar. E vai pagar em cima do quê? Vai pagar em cima do bolso, no caso do orçamento da União, dos Estados e dos municípios. Só para complementar, para além dessa guerra de narrativa, né, e muitas vezes... O lado político, o lado econômico. Muitas vezes narrativa falsa, né? Por que, afinal de contas, em alguns casos no Chile aconteceu isso? Ou seja, as pessoas... Fala um pouco sobre o Chile, por favor. Receberam pagamentos pequenos e, enfim, houve uma frustração em relação a tudo que se tinha inicialmente. Houve, então, algumas questões. Em primeiro lugar, dentro da economia chilena, apesar de todos os avanços econômicos, ainda existe uma taxa de informalidade no mercado de trabalho que é muito elevada. Então, isso acaba afetando a questão, né, de contribuição para a sua poupança individual, na medida, né, que se não se tem um emprego ou os rendimentos eles não se dão periodicamente, então isso acaba afetando a sua capacidade de poupança. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que o mundo mudou completamente em termos de taxas de juros. Se a gente está falando em investimento, taxas de juros são fundamentais. Lá na década de 80, nós tínhamos juros altíssimos, não só aqui nos mercados emergentes, como também nos países desenvolvidos. E olha o que a gente observa hoje. Em vários lugares do mundo, as taxas de juros são negativas. Então, é naturalmente muito mais difícil e é um desafio, se a gente pensa em termos de capitalização, para dar viabilidade para esse sistema. Só que aí o que acontece também? O número de gestoras autorizadas a operar os fundos lá no Chile foi diminuindo ao longo do tempo. Menos concorrência, a tendência é que os rendimentos sejam menores. Então, isso também é uma preocupação que deve acontecer muito grande se a gente for implementar o regime de capitalização, e eu acho que ele precisa ser discutido e eu acho que é uma boa solução que vai dar sustentabilidade para o nosso sistema previdenciário. Então, no seguinte sentido, ou seja, aumentar a concorrência entre essas gestoras para que elas ofereçam alternativas de investimento que sejam mais rentáveis. O problema é que a filosofia do Brasil é oligopolista. Exato. Exatamente. Então, isso é um baita problema. Pouca concorrência, muita regulação. O setor bancário é oligopolizado, o setor da aviação,
setor da telefonia, todos Veículos. os setores principais são oligopolizados. Exato. Eu não acho que no setor previdenciário seria diferente. Desculpe ser cético assim. Né? Exatamente. É a Seria um tendência do desafio. país, É um né? desafio. Ainda porque oligopólios eles vão demandar ou uma extrema concentração financeira ou uma extrema concentração tecnológica. Oligopólios acontecem porque é difícil você concentrar tanto dinheiro para você mover aquela empresa, ou é difícil você concentrar tanta tecnologia e informação para mover aquele tipo de atividade que está fazendo. Isso é natural dos oligopólios, né? É difícil para você abrir uma empresa de telefonia, por exemplo. Mas é que tem certos fatores aí que contribuem, né? O impedimento de empresas internacionais atuarem no Brasil, capital estrangeiro, constituir propriedade. Vai ser um oligopólio maiorzinho, mas vai ser um oligopólio. Não, mas nos Estados Unidos, por exemplo, o número de bancos é muito maior do que o número de bancos no Brasil. Né? Muito, né? Lá não existe essa ideia de setores econômicos oligopolizados. Muito pelo contrário, lá é muito mais disperso. Com certeza, com certeza. E isso deveria ser vencido, inclusive com a abertura de capital aqui no Brasil, para que a gente pudesse ter concorrentes externos atuando dentro do mercado brasileiro. Então perceba que nesse sentido nós Mas temos... aí tu vai falar disso. Ah, não, imagina, o banco lá dos Estados Unidos vai gerenciar a minha previdência. Deixa lá com o governo, ele que gerencia bem. Perceba que então a agenda ela é muito mais ampla do que resolver somente um específico problema. Nós temos que atacar em vários frontes para poder dar sustentabilidade para o sistema. Vamos fazer intervalo, depois tu fala. Vamos fazer o intervalo. Tem que, na volta, falar sobre a questão relativa aos estados. O Rio Grande do Sul tem um grande problema previdenciário. Eu quero que o Oscar e o Eric falem sobre isso. E se a PEC paralela não for aprovada, os estados estão fora, porque não vai ser votada a reinclusão dos estados e municípios no segundo turno de votação do Senado, através da PEC paralela. Isso. Então depende muito da PEC paralela. Mais importante a PEC paralela do que o segundo turno de votação do Senado. Sem dúvida. Está aprovada a Previdência. Vai ser 700, 800 bilhões, não sei, mas vai ser isso. A questão é estados e municípios. Voltamos na sequência. De volta na RDC TV, com Cruzando as Conversas, canais 24 e 524 da NET. Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais, e da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. No programa de hoje temos o economista-chefe do CDL de Porto Alegre, Oscar Frank, e também o deputado estadual pelo DEM, Eric Lins. Estamos falando sobre previdência no Brasil e agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar também sobre previdência aqui no Rio Grande do Sul, o impacto da PEC paralela, se eventualmente ela for aprovada, como todos nós queremos e desejamos que seja. Né? Mas antes, uma notícia na área da saúde auditiva. Para você que tem perda auditiva, você sabia que existe uma clínica aqui em Porto Alegre especializada em audição? É a Mais Sons Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade para falar no celular e principalmente paciente que não se adapta com prótese auditiva tradicional. Perda auditiva é uma coisa muito séria e ela pode acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a Clínica da Audição. Ligue no número 3061-7373. O número está aparecendo na sua tela, 3061-7373, e agende a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo referente à audição você encontra na Mais Sons Clínica da Audição. Também acesse o site www.clinicadaaudição.com.br. Muito bem, voltamos. PEC paralela, que trata de reinserir estados e municípios no debate previdenciário. Porque imagine a situação de a previdência aprovada em nível federal e depois cada estado tem que aderir a ela. Né? Alguns estados acabariam aderindo e outros não, em virtude de composição política. Né? Em determinados estados é mais fácil o governador apresentar o projeto e ter ele aprovado. Por exemplo, São Paulo, o governador João Dória consegue aprovar uma PEC previdenciária, né? uma adesão à Previdência Federal. Agora, o governador de Minas, que não tem maioria, vai ter uma dificuldade maior. E Minas é um dos estados com maiores problemas econômicos.
O Rio Grande do Sul, apesar de ter uma maioria na Assembleia, nós sabemos que vai gerar debate, vai gerar confusão, né? Ou seja, perde-se a ideia de unidade previdenciária. Como é que vocês avaliam a questão da PEC paralela e o efeito da reforma da Previdência para os estados? Eric Lins, dessa vez. Começamos por você. Primeiro que a gente não acredita na PEC paralela. Para mim, a PEC paralela ela é prima do Papai Noel e irmã do Coelhinho da Páscoa. Não Tu é cético em relação à PEC Sou paralela? cético em relação Por à que PEC. tu acha que não vai ter? Tu acha? Olha, a extensão automática da PEC, eu acho muito difícil. Primeiro, porque os senadores e deputados federais teriam que assumir todo o ônus político da reforma. Hoje, os senadores e deputados federais assumem o ônus político da reforma para a iniciativa privada e para os servidores da União. Se eles estendessem isso para os estados e municípios, tu imagina com um deputado federal daqui do Rio Grande do Sul, além de ter os servidores federais um pouco desapontados, também teria os servidores estaduais e municipais. Eles querem dividir essa responsabilidade com os deputados estaduais. A ideia original é essa. Por mim, particularmente, eu estou pouco me lixando. Pode me jogar a responsabilidade que for, porque eu entrei para isso. Eu acredito que muitos dos meus colegas na Assembleia também pensem da mesma forma. Eu não acho que teria dificuldade aqui na Assembleia do Rio Grande do Sul de se passar uma adesão, tá? Porque na verdade é uma adesão, é um projeto de lei, que no caso do Rio Grande do Sul... Pode ser até por maioria simples, né? No caso aqui tem que ser por absoluta, porque tem que ser um projeto de lei complementar aqui no Rio Grande do Sul. Mas aí é que tá, tudo bem, eu entendo que haja essa necessidade de se compartilhar, haja talvez esse desejo de compartilhar a responsabilidade pela aprovação de um projeto que é complexo. Mas isso não gera um debate completamente redundante? Quer dizer, o Brasil tem pressa para aprovar isso. Eles aí, só né? querem, tem pressa, os estados têm pressa, os governadores que têm maioria nas suas assembleias vão conseguir aprovar. É uma irresponsabilidade daquelas assembleias que tentarem fazer oposição aos governadores, é uma responsabilidade com a própria população, tá? Não só os servidores que precisam ter garantias para suas aposentadorias, mas também uma responsabilidade com os demais que não são servidores públicos, mas que precisam do equilíbrio das contas para que recebam os investimentos adequados. Aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho defendido que a não inserção obrigatória dos estados e municípios pode ser, inclusive, uma janela de oportunidade, para que nós possamos adaptar-nos às regras federais e inserir mais algumas. Se ela foi desidratada no governo federal, ela pode ser hidratada no Rio Grande do Sul e não é por maldade nem coisa do gênero, é por necessidade. O Rio Grande do Sul, dos 27 estados, ele é o que tem o maior déficit. Ele é o segundo maior déficit nominal, tá? Perde para São Paulo. Mas a quantidade de gente em São Paulo é estupidamente maior. Tá? 60 milhões de habitantes, o Rio Grande do Sul tem 12, 13. É uma desproporção gigantesca. Hoje, no Rio Grande do Sul, para manter o déficit da Previdência, cada gaúcho desembolsa mais de R$1.000 por ano, inclusive os recém-nascidos. Esse é o tamanho do problema do Rio Grande do Sul. A criança já nasceu com uma dívida. Já nasce pagando mais de R$1.000 por ano para cobrir o déficit da Previdência. Todo mundo. Enquanto isso não for compreendido como um problema muito sério, a gente vai seguir batendo com a cabeça na parede. O Rio Grande do Sul é o que tem o maior problema no Brasil em termos de previdência. É isso que a gente está enfrentando. E eu tenho falado isso dentro da Assembleia. Tem uma reunião marcada com o governador para poder dizer, tem todo o meu apoio para poder fazer uma reforma hidratada, isto é, a reforma necessária para o tamanho do problema do Rio Grande do Sul e para a configuração demográfica do Rio Grande do Sul, que pelas suas características é ainda uma população mais velha, uma população que tem menos filhos e uma população que ainda tem expectativa de vida superior. Aqui no Rio Grande do Sul, não sei se tu sabes, tem um município, fugiu o nome agora, que é o terceiro município do mundo em longevidade, chamado capital da longevidade,
aqui no Rio Grande do Sul. Enquanto passar aqui a conversa para o Oscar, eu vou buscar e vou lembrar qual é o município aqui que tem a maior longevidade do país. Não é Veranópolis? Veranópolis, muito obrigado. Veranópolis, exatamente. Muito bem. Não vai precisar procurar. Não, lembraste bem. Vamos lá, Oscar, sobre a PEC paralela e o efeito nos estados. Tem toda essa questão política, né, que é absolutamente necessária de ser analisada, mas a questão é a seguinte, bom, se a gente partir do pressuposto de que nós conseguiríamos aprovar uma reforma mais hidratada em todos os estados, contaria com o meu apoio. O problema é que essa é uma hipótese bastante forte de acontecer. Hoje eu estou preocupado com o Rio Grande do Sul. Então, mas aí que tá. O problema, se não for... E isso certamente aconteceria. Vários estados não aprovariam qualquer tipo de reforma. Por exemplo, os e estados esse problema da região Nordeste. Provavelmente, pelo tipo de composição do governo desses estados, eu imagino que esses não aprovariam. É que o governador da Bahia, ele acha que porque a situação dele ainda não é calamitosa, não vai se tornar daqui a alguns anos. Exato. Um ledo engano, né? Um ledo engano. Mas esse problema que, apesar de não ser tão grave nesses outros estados, que ele certamente vai piorar nos próximos anos, na medida que isso ficar insustentável, isso automaticamente se torna um problema da União e de todos os estados por consequência. Então, Por que isso passa para a União? Porque, de alguma forma, esse estado ele vai buscar algum tipo de socorro por parte da União. Em algum tipo de benefício, algum tipo de suspensão de pagamento de dívida, alguma regalia para buscar... Alguma renegociação. Exatamente. Como nós mesmos estamos pleiteando. E aí o quê? Vai faltar dinheiro para outras questões. A gente poderia, por exemplo, estar investindo em infraestrutura, que seria, ou em educação, em segurança, em saúde. Esse recurso ele vai deixar de ser aplicado numa área onde ele seria muito mais eficiente para uma outra, para salvar um estado que lá atrás não realizou a sua reforma da Previdência. Tá? Então, tu não ter uma homogeneização, para mim, é bastante preocupante. De novo, se a gente partisse da hipótese de que todos aprovariam uma reforma mais hidratada, para usar o termo do deputado, perfeito. Contaria com o meu apoio. Agora, o problema é que, no meu entendimento, essa hipótese é bastante forte. Surgiu essa ideia de compartilhar o desgaste de aprovar a reforma a partir do momento que os governadores da região do Nordeste, que são em sua maioria de esquerda, começaram a se mobilizar com a retórica contra a reforma da Previdência ao mesmo tempo em que a desejavam. Ou seja, vamos bater na reforma da Previdência para sangrar os seus proponentes, mas vamos ficar com os louros da sua aprovação, os louros econômicos. Então, o Congresso Nacional notou isso e falou assim, bom, então vamos tirar estados e municípios e se eles quiserem participar, eles que mobilizem as suas bancadas, e eventualmente que eles tenham que votar nas assembleias estaduais. É brincar com o futuro do país, né? Exatamente. Agora, com relação ao impacto financeiro da aprovação dessa PEC paralela, como é que ficaria o estado do Rio Grande do Sul, Oscar? Dá para ter uma projeção a respeito? De novo, isso como a gente estava até conversando antes do programa, né, Guilherme? O impacto de qualquer reforma da Previdência, isso se dá a médio e longo prazo. Nós temos, e o que é mais desesperador no nosso caso, é que existe um problema extremamente severo de curto prazo, tá? Que não vai ser resolvido mediante a reforma da Previdência. Então, nós precisamos de outras reformas, de outras ações para equacionar isso. Sim. Só para que a gente tenha uma ideia, tá? Desse pacote que foi anunciado pelo governador Eduardo Leite, falando, em 10 anos, 25 bilhões de reais, me corrige se eu tiver... Exatamente, mas é mais em relação a um pacote misto entre Previdência e alteração das carreiras dos servidores. Perfeito. Mas em que o maior peso, por enquanto, ainda está nas carreiras dos servidores, salvo engano. Então só para também... Ou seja, uma reforma mais administrativa que previdenciária. Sim, ali sim, o que foi apresentado foi. Mencionar, então, o tamanho do rombo, que a gente também havia citado anteriormente. 12 bilhões aproximadamente em um ano. Ou seja, o desafio ele ainda é enorme. A gente vai ouvir falar sobre ajuste fiscal durante muito tempo. Por quê? Porque as transformações demográficas elas são extremamente acentuadas. E também ponderar pelo que aconteceu historicamente. Nos últimos 48 anos, o Rio Grande do Sul teve superávit nas suas contas somente em 7 desses anos. Ou seja, nós como sociedade gaúcha chancelamos durante muito tempo esse agigantamento do Estado.
Mas Ou até seja, hoje... essa valorização desse Estado inchado, com muito servidor. E aí a gente não pensou que isso teria uma consequência no futuro. Olha, eles vão se aposentar, a gente vai precisar pagar esses servidores. Mas até hoje, o governador Eduardo Leite teve que parir uma bigorna para conseguir a aprovação da privatização de 3 pequenas estatais. Não achei difícil, não. Foi fácil até. Achou? Achei fácil. Foi fácil de aprovar. Não foi difícil. Eu não vi grande esforço. A Assembleia está compreendendo bastante essas necessidades. A Assembleia já absorveu a ideia de que o Rio Grande do Sul tem problemas demais. Mas tu vai falar lá de privatização do Banrisul, eles começam a olhar para o lado. Porque o Banrisul tem uma característica diferente. Se tu me pergunta... Estatal Se é estatal, você me Eric. pergunta, Eric, tu acha que o Estado deveria ter banco? Eu vou te responder não. Mas se você me pergunta, você acha que o Estado deveria vender o Banrisul? Eu também vou te responder não. Por quê? Ótimo, muito obrigado. Foi bom ter feito essa pergunta. Aliás, como dizem por aí, baita pergunta. Obrigado. É a minha especialidade, por isso que eu fui contratado. Vamos lá. Eu vou dizer o seguinte. Hoje, tá, só valeria a pena vender-se o Banrisul se todas as pessoas que estivessem dispostas a comprá-lo não soubessem que o Rio Grande do Sul passa por problemas demais. Porque se eu pego hoje e vendo o Banrisul, que seja por 20 bilhões, e não vale isso, tá? Eu ia continuar tendo 50 bi de prejuízo. Mas é óbvio. Não, mas é claro, o Estado vai continuar tendo prejuízo. É que você Mas sempre ele não vai tem vender. por que manter o banco. Mas você vai vender o banco, você vai vender ele por preços menores, você vai perder os pequenos recebimentos de créditos que você recebe do Banrisul, e, na minha opinião, só valeria a pena vendê-lo se a redução da dívida, pela conta do valor vendido, conseguisse suplantar e me reduzir os meus gastos em níveis acima do que eu consigo arrecadar por ser acionista. Em outras palavras, se aquilo que eu recebo como acionista for inferior ao abatimento que eu conseguiria vendendo o banco, passa a valer a pena. Mas não existe nenhum estudo nesse sentido. Deu para entender? Oscar, tu concordas com isso? Olha, teria que ter uma avaliação, justamente esse cálculo deveria ser feito. Nunca né? ouvi falar desse cálculo. A questão é a seguinte... Mas faz né? sentido? Faz sentido, na primeira avaliação sim, faz sentido. Mas é uma questão bastante profunda, tá? Precisa ser avaliada com atenção. Eu acho o seguinte, ao longo de muito tempo o Banrisul deu prejuízo. Tá? E recentemente ele passou a melhorar de maneira até significativa os seus resultados. Agora a questão é a seguinte, bom, o cálculo econômico ele também precisa envolver isso. Só por um banco dar superávit ou ter um resultado melhor do que houve há alguns anos, isso por si só não é justificativa. A gente precisa, né, realizar e fazer uma análise comparativa, ou seja, que tipo de retorno que nós poderíamos estar obtendo se esse capital ele fosse alocado em outro tipo de investimento. Acho que essa é a questão econômica e tipo de retorno sistemático, pensar do ponto de vista até de planejamento financeiro, finanças pessoais ou até de finanças públicas, porque a lógica intrínseca é exatamente a mesma. Então, é esse cálculo que precisa ser sistematicamente feito. Analisando os resultados dos últimos anos, de fato, ficou muito aquém do desejado, a sociedade gaúcha pagou muito dos seus recursos somente para sustentar o banco e a gente acabou, né, de alguma maneira, colhendo resultados em outras áreas, ou seja, tendo investimentos insuficientes em saúde, em segurança, em educação, a partir dessas escolhas que foram feitas no passado. Então, essa lógica econômica ela precisa prevalecer também nesse caso. Só um ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte, o meu argumento em relação ao Banrisul não diz respeito a resultado. Ele é um banco atualmente superavitário e profissionalizado. O problema é que, por ser um banco estatal, ele sempre vai estar à mercê do governante de turno. E assim como hoje ele pode ser bem administrado, amanhã ele pode ser mal administrado. É um bom argumento. Perfeito. Não é um argumento ruim. O caso da Petrobras. A Petrobras Quem foi garante, eleita, né, Mas aí eu reitero, só valeria a pena vender o banco se o resultado dessa venda me trouxesse um abatimento do que eu gasto com a dívida superior ao que eu arrecado hoje ou que está programado para ser arrecadado nos próximos anos. A última vez que eu recebi o pessoal do Novo aqui, eles disseram que se o banco fosse vendido, teria uma redução de 200 milhões de reais por mês
ou por ano nos juros que se paga ao governo. Então, se for isso, já não está valendo mais a pena, porque ele está arrecadando mais de 300. Se for isso, se os números do Novo estiverem certo, o argumento dele está errado. Tá bem. A questão é a análise estática e dinâmica. Bom, mas isso é num período específico. Quem garante que vai continuar no futuro? A gente não sabe. Isso, de novo, está à mercê das escolhas políticas. Só precisa ter racionalidade. Não podemos nos mover como paixões. Tu votaria contra hoje? Hoje sim. Hoje eu votaria contra. Tu pode dizer que a Assembleia está favorável a privatizações? Se não, tu mesmo eu falei votaria contra uma. Eu falei que foi fácil vender as três. Tá. Aquelas três foi fácil vender. Porque nós tínhamos argumentos concretos para vendê-lo. Dá prejuízo, não paga ICMS. Fazia sentido. É diferente do banco. É diferente do banco. A situação do banco é uma situação mais complexa. É um patrimônio maior. Você não pode errar. Você até se arrisca ao vender teu carro. Tu pode até perder um pouquinho. Ou então, tu sabe que teu carro está cheio de problema. Mas quando tu for vender tua casa, tu vai pensar 15 vezes no preço que tu vai vender. Porque você precisa vender, tu precisa comprar outra. Ou então, tu saber que aquele dinheiro que tu vendeu vai diminuir bastante o que tu está pagando com aluguel. Tem que valer a pena. Então, para vender um patrimônio grande, tu tem que ter motivo para isso. E hoje eu não vejo argumentos sólidos o suficiente para se vender o Banrisul. Muito bem. Vamos para o intervalo? Voltamos na sequência com o Cruzando as Conversas, aqui na RDC TV. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas no bloco final do programa. Hoje estamos falando sobre Previdência. Temos aqui a presença do economista-chefe da CDL de Porto Alegre, Oscar Frank, e também do deputado estadual pelo DEM, Eric Lins. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais, e também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Muito bem, senhores, voltando ainda para o debate previdenciário, mas com tempo exíguo, temos só 7 minutos. Então, basicamente, considerações finais e algumas questões aí que eu gostaria de colocar e que fazem parte do debate público. Para o Oscar, eu vou perguntar o seguinte, saindo um pouco da questão previdenciária. Nós tivemos recentemente a decisão do governo americano que priorizou a Argentina e a Romênia em detrimento do Brasil para a entrada na OCDE. O Brasil fica para depois. O que tu achou da decisão do governo americano e o que tu achou da reação do governo brasileiro? Tu não acha que o governo brasileiro criou uma expectativa muito grande em relação à OCDE? E tu não acha que foi um erro do governo americano priorizar a Argentina? Porque, vamos lá, a chance do Macri ser reeleito é microscópica, para não dizer inexistente. E é muito difícil que os kirchneristas que vão assumir o governo daqui a pouco cumpram os regramentos que são necessários para que o país entre no organismo. Não, perfeito. Talvez essa percepção seja mesmo correta. Existe um excesso de otimismo com relação a essa entrada da OCDE no Brasil, do Brasil pela OCDE, perdão, que realmente seria bastante benéfica, né? Até porque são países que comungam de valores que são os mesmos. Então, nesse sentido, nós teríamos, entre outros benefícios, garantias a direito de propriedade, a divulgação de estatísticas que são comuns a todos os países dentro de uma frequência periódica. As pessoas dizem que a OCDE é o clube dos países ricos. Não, é o clube dos países de boas práticas. Isso, exatamente. Exatamente, perfeito. Então, teríamos toda uma série de benefícios que são em comum em relação a todas essas nações. Acho que houve um excesso de otimismo, mas nessa questão específica, os Estados Unidos somente ratificaram aqueles que vieram antes de nós. Ou seja, a Argentina e a Romênia já tinham pedido essa solicitação anteriormente e o Brasil fica para trás. Claro que o apoio dos Estados Unidos é absolutamente fundamental, nós dependemos disso, né, de uma recomendação para que esse processo ele ganhe força, mas tem toda uma questão relacionada aos procedimentos burocráticos que são necessários para tanto. Mesmo que nós consigamos esse apoio mais forte, esses procedimentos eles dependem de nós. Então, é um esforço que nós temos que realizar como sociedade para essa adequação.
dos 250 procedimentos, a gente conseguiu atender em torno de 80. E o ministro Onyx Lorenzoni, numa entrevista de hoje, disse que até meados do ano que vem a gente deve conseguir atender algo em torno de 150, 160. Mas é mais do que os outros países que estão na nossa frente. Perfeito, mas é a questão de avaliar. Se esses países eles não estão tendo uma evolução satisfatória, se isso não vai conseguir ter andamento, bom, então eles não vão ter essa aprovação, essa entrada dentro da OCDE e se vai para o próximo da fila. Seria o caso do Brasil. Eu achei um erro do Departamento de Estado americano priorizar a Argentina. Eu vou dizer por quê. Porque a Argentina não vai cumprir os regramentos em virtude do novo governo que está chegando. E eu acho que o Departamento de Estado americano interpretou essa decisão como uma tentativa de dar um empurrão na candidatura do Macri. O anti-americanismo, que é uma doença espiritual da América Latina, ele é muito forte. E na Argentina ainda mais. Se o Macri subir em cima de um caixote na frente da Casa Rosada e dizer que conseguiu o apoio dos Estados Unidos para entrar na OCDE, é capaz de tomar uma tomatada na orelha. Não de receber mais votos. Muito pelo contrário. Enquanto aqui no Brasil estão se fazendo as coisas que o Macri não fez. Quer dizer, reformas estruturantes. Podemos debater aí se elas têm o efeito que nós gostaríamos, mas não foi implementado o gradualismo. O governo veio com propostas densas, grandes. Na Argentina, não. E eu repito aqui, a sensação que se deu, principalmente por parte do Itamaraty, é que tinha se criado uma ligação de amizade entre o presidente Trump e o presidente Bolsonaro e seus filhos, que produziriam milagres na área diplomática, e não é assim, não existe amizade entre as nações, existem interesses. Com certeza, com certeza. Isso não nos colocaria à frente de outras nações que já haviam demandado e solicitado esse ingresso anteriormente. Então, acho que dentro desse contexto as coisas ficaram mais claras, ou seja, se avalia quem solicitou esse processo antes, depois passa-se à frente. Muito bem. Eric, na Assembleia Legislativa nós tivemos votação de uma PEC essa semana. Licença capacitação. Foi rejeitada. Votaste, não estavas? Não estava. Eu estava em Brasília. Ia votar contra ou a favor? Olha, eu tenho uma posição sobre essa questão, tá? Antigamente a gente tinha a licença Explica prêmio. o que é licença capacitação, por favor, explica para o público e depois diz... Rapidamente, nós temos pouco tempo, né? Tem que ser... Antigamente a gente tinha a licença prêmio. O que era a licença prêmio? A cada 5 anos de exercício ininterrupto, o servidor público tinha direito a 3 meses de licença. Quer dizer, ficava em casa. E isso tinha uma repercussão financeira, né, aqui no Estado. Isso mudou. Esse ano a gente votou, no segundo momento, e tirou-se a licença prêmio, se transformou numa licença capacitação. Quer dizer, que ao invés de ser 5 anos e o cara ficar 3 meses em casa, a cada 5 anos ele tem direito a 3 meses para se capacitar, para fazer um curso. Mas que se depois que ele pedisse, depois de um certo tempo, o Estado ele não se manifestasse quanto a isso, esse direito que ele tinha, a licença capacitação, ia ser transformado em dinheiro. Ele ia receber um salário extra, caso o Estado não desse. Então, houve essa proposta de retirada da licença capacitação como um todo. Eu defendi no momento, quando entrei como deputado, eu votei, foi o segundo turno dessa PEC de licença capacitação, tá? Eu propus na época que houvesse um destaque do parágrafo 5º dessa disposição que falava sobre a conversão em pecúnia, de forma que a gente mantivesse a licença capacitação, permitindo para o servidor se capacitar, deixando que a administração permitisse, avaliasse a necessidade da qualificação do servidor. Quando fosse bom, ele ia fazer, e quando não fosse bom, não ia. Faz sentido isso. Só o que não faz sentido é transformar isso em dinheiro, para trazer mais gastos para a administração pública. Eu sou a favor de manter a licença capacitação e tirar a transformação em pecúnia. Quer dizer, você deixa o cara aumentar o seu conhecimento, aumentar o conhecimento que ele vai colocar à disposição das pessoas, deixar a administração ter esse recurso. Porque senão o cara quer fazer um curso, quer se capacitar, ele vai ter que tirar a licença sem vencimento. E quem é que vai conseguir ficar se mantendo sem salário para poder ser um servidor melhor? Tu tem que deixar o cara ser um servidor melhor a critério da administração, de forma discricionária, avaliando
a oportunidade e a adequação, o interesse da administração, tá? Quando isso for bom, faz. Quando não for bom, não faz. E você tira a conversão em pecúnia. É assim que eu acho que tem que ser. Muito bem. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Oscar aqui no programa pela primeira vez. Espero que volte em outras ocasiões. Vamos fechar em um programa junto com a direção da CDL. Com certeza, com certeza. Agora, para novembro, quando houver a eleição, vamos trazer o presidente que está fechando o seu mandato e o futuro presidente, e o Oscar os acompanha aqui no programa. Perfeito, perfeito. Combinado, desde já. Então tá bem. Desde já. Obrigado pela oportunidade. Espero que seja a primeira de muitas participações e a assessoria econômica da CDL está à disposição de todos. E parabéns pelo trabalho nas palestras que tem feito por aí. Muito obrigado. Acompanhado. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Oscar. Valeu, até a próxima. E também obrigado ao deputado Eric Lins pela sua presença aqui no programa. E o Eric sempre está aí à disposição nossa, eu já sei. E sei que vai voltar outras vezes, porque tem muitas polêmicas aí para serem debatidas agora com a apresentação desses projetos do governo. Né? Estou sempre à disposição aqui, inclusive, da discricionariedade aqui do programa. Conforme for conveniente, oportuno, eu estou sempre à disposição aqui para bater um papo sobre esses assuntos legais. Muito bem. Eu prometo que eu vou convidar o Eric para vir também discutir a questão da Assembleia agora em relação à reforma administrativa, que vai render boas polêmicas. Vai render boas polêmicas, vai. Na terça-feira nós vamos começar a debater Essa vai ser mais pesada do que a venda, hein? Eu acho vai que passar. Sim, com certeza, acho que sim. Na terça-feira, aliás, nós vamos ter um painel aqui no programa sobre isso, então fiquem ligados. E na segunda-feira nós vamos falar sobre cenários políticos em Porto Alegre. Teu colega Thiago Duarte com 3% nas pesquisas, hein? Foi bem até, né? Não sei se avaliar. 3%, primeira pesquisa, primeira vez que sai com um nome numa pesquisa, bastante. Boa noite, bom final de semana. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. E a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.